Ora, boa tarde, meus caros amigos. Voltamos às nossas aulas de literatura. Esta é a 7ª aula e vamos tratar do barroco e do maneirismo, a tentação da verticalidade. Vamos então começar, portanto, por ler o texto, e que é bastante longo, portanto, possivelmente dividirei em 2 lições, mas vou avançando o mais que puder. A literatura é, portanto, uma das dinâmicas que eu queria terminar, mas que ainda terei 12 capítulos para trabalhar e ainda vou no 7º, portanto, vou tentar ler bastante rápido e depois os meus amigos farão o favor de voltar a ouvir a live do princípio para terem mais calma, para perceberem os significados de toda esta conjugação reflexiva sobre o período em causa, portanto, o barroco e o maneirismo. Então vou começar a leitura. Não cabe neste lugar empreender a discussão teórica em torno dos conceitos de maneirismo e de barroco que, interpenetrando-se em conciliação ou em antagonismo, definem não talvez uma época, mas um posicionamento perante as formas diversificadas da realidade. Longe de coincidir, como por vezes em alguns manuais se sugere, com os limites seculares, é possível ver o maneirismo invadindo já a obra de poetas da segunda metade do século XVI, ou do seu último quarto, portanto, do mesmo século. Coexiste, embora a eles de algum modo se oponha, com o Renascimento e o Classicismo. É por isso que alguma crítica atual pode relacionar a obra épica de Camões com uma dominância renascentista e a sua obra lírica com uma dominância maneirista. As relações entre Renascimento e maneirismo, M. Vítor M. Aguiar e Silva, em Maneirismo e Barroco, na Poesia Lírica Portuguesa, foi publicada em Coimbra em 1971, tratando deste assunto. Constituem, pois, um paradoxo, coexistência e oposição, já que maneirismo é, de algum modo, como lhe chamou aquele crítico, anti-renascimento ou contra-renascimento. Com efeito, se horizontalidade, proporção, serenidade caracterizam a arte renascentista, a tentação da verticalidade, da profundidade, da perscrutação, do insondável, caracterizam cada um, a seu modo, maneirismo e barroco. Respostas diferentes para as mesmas angústias e as mesmas crises. É por isso que, em simultâneo ou na sequência próxima do fenómeno maneirista, surge o problemático gesto do barroco. E aí, mais uma vez, reencontramos indefinidas fronteiras através das quais se pode postular um debate que só já no nosso século recuperará e dignificará um registro estético-literário que fora muitas vezes e durante largo tempo confundido e identificado com uma mera perversão estética, o reino ostentatório do mau gosto, da monstruosidade de um clássico corrompido e decomposto. A crítica moderna, porém, sobretudo a partir da obra analítica e reflexiva de Eugênio Dor, desde as primeiras décadas deste século, o Barroco, em Vega, publicado em Lisboa em 1990, coloca a questão em termos bem diferentes, aliás recuperados e assumidos pela crítica. O barroco não é a derivação decadente do estilo clássico, mas uma réplica revoltosa e contestatária que ciclicamente reaparece. Opõe-se a ele, ainda que de modo diferente, do maneirismo. Se este, segundo Vítor Aguiar e Silva, é uma interiorização da angústia, a consciência de um mal-estar existencial de raiz metafísica e ontológica, o barroco, por seu lado, é o registro compensatório dessa angústia, a resposta exuberante
a vocação cósmica e naturalista expressa através de modelos estéticos, às vezes cruelmente ligados ao concreto e ao imediato. A problemática religiosa, a consciência católica exacerbada pelos valores tridentinos, costuma ser associada à emergência do Barroco, quer na sua fase triunfalista, refletindo e antecipando o gozo da Igreja triunfante, quer na sua fase conturbada, sob a violenta opressão censória dependente do Santo Ofício. Contudo, e se tivermos em conta o facto que a própria designação do Barroco evoca, pela sua etimologia, uma origem portuguesa, terá de ser significativo que esse modelo estético e literário assuma, no conjunto do fenómeno europeu, dimensão e recorte próprios. O Barroco contém em si mesmo capacidades de resposta a uma sensibilidade coletiva exacerbada do ponto de vista social e político pela perda da independência após a morte sem descendência de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, em 1578. Portanto, a união das coroas castelhana e portuguesa, sob Filipe II, o demónio do meio-dia, gera uma nostalgia, sobretudo popular, pela perdida liberdade, nostalgia que encontra expressão e compensação, quer na fúria barroca, quer numa literatura, às vezes críptica, que se insere no que Hernani chamou literatura autonomista. A produção literária portuguesa reflete uma situação de subalternização cultural que a leva quer pelos caminhos de um ressentimento recalcitrante, quer pela via da aceitação que se manifesta até na prática de um bilinguismo literário que, aliás, já no século XVI, favorecido pela política das alianças matrimoniais com Castela, se vinha manifestando. É assim que numerosos poetas e escritores utilizam as duas línguas, o português e o castelhano, e alguns deles até preferem a língua estrangeira, como mais aparelhada para a circulação e difusão da obra. A língua portuguesa, porém, e com ela a parte da literatura portuguesa que podemos fazer coincidir com a utilização do português como língua de expressão literária, resistente durante os 60 anos de monarquia dual, de 1580 a 1640, emergirá reforçada pela pena de alguns dos maiores vultos literários portugueses, entre os quais, como veremos, o padre António Vieira. Agora falaremos de Rodrigues Lobo. A produção literária de Francisco Rodrigues Lobo, que nasceu em 1528 e faleceu em 1620, insere-se numa variedade genológica que é, de certo modo, característica dos escritores desta época, desde a poesia lírica ao modo tradicional, herança do cancioneiro geral, e ao modo italianizante e clássico, até à poesia épica, o Conde de Stabre, evocando a figura de Nuno Álvares Pereira, como figura carismática na conquista e preservação da autonomia e independência portuguesas, passando pelo romance pastoril e pelo diálogo didático. Foi um homem sem aventuras nem grandes desaires, jamais encarcerado, ainda que provavelmente suspeito de cristão novo, ou exilado, nunca tendo sequer visitado a Índia, como alguns dos seus pares e, acima de todos, o seu mais evidente modelo, Luís de Camões. Modelo que se tornou talvez a causa de um obscurecimento da crítica e da estimação posteriores, colocada lado a lado com a obra do grande lírico que o precedeu de algumas décadas. A obra poética de Rodrigues Lobo afigura-se, a olhos pouco atentos, proporcionalmente bem modesta. Os paralelismos que pudessem estabelecer-se julgariam como fatores de desfavorável contrastividade.
e, contudo, os paradigmas formais que lhe servem de suporte escapam de facto por vezes a esse incômodo paralelismo. A obra de Francisco Rodrigues Lobo, poeta algo misterioso e certamente muito ambíguo, compreende 3 zonas formais e conceptuais, entre as quais, contudo, existem interferências que acentuam a ambiguidade, que deixa então de ser aleatória e se torna intencional. Deixa de ser casualidade ou simples artifício para ser a procura determinada e voluntária de uma forma de disfarce literário, ou, se formos tão longe quanto a própria obra permite, uma forma de máscara da verdade. Máscara e disfarce, uma vez mais, emblemas do barroco. A primeira zona que distinguiremos será de um lirismo que, partindo por um lado de modelos palacianos e corteses, procura uma raiz popular e familiarizante e que, por outro lado, partindo de modelos clássicos, se vai infixar num filão tradicional e medievalizante, como aliás haviam feito os poetas do século anterior. É o caso, por exemplo, das églogas bucólicas, em que algumas são tributárias de uma tradição poética divergente, mas que se torna simultânea dos modelos arcádicos e virgilianos. Às pastoras aristocráticas e convencionais do bucolismo renascentista sucedem agora pastoras e pastores bem rurais, ou aparentemente rurais, cujos nomes, como Andresa, Madalena, Gil, Gonçalo, constituem marcas de um realismo pastoral que não é senão reforço da ambiguidade. O próprio autor, de resto, afirma no discurso do leitor que antecede as suas églogas. Aí encontramos uma verdadeira teoria de uma dialética do segredo. Escondeu a natureza no fundo do mar em ásperas conchas, as perlas finas, a que deu tanto preço a cobiça dos homens. Sepultou nas entranhas da terra o ouro que havia de penhorar tanto a nossa vontade. Murou o mar de serras, semeou de perigos que nos pusessem medo ou desejo. Cobriu de burel aos pastores, disfarçou seu contentamento com um trabalho vil e desprezado. E resume finalmente o seu intento: mostrar debaixo do seu burel e com suas palavras a condição dos vícios e o sossego das virtudes. A segunda zona, que se enquadra no universo poético-literário de Francisco Rodrigues Lobo, é constituída pela obra em prosa que traz o título de Corte na Aldeia, título que reflete certamente a ambiguidade ou dissemelhança do seu conteúdo. Corte, aldeia, esquemas de divergência englobados num sintagma, que é o registro, e um esquema de convergência. Registro também, uma vez mais, do disfarce e da máscara implicitamente explicados, por vezes por fatores contextuais de uma fenomenologia histórica. A obra seria a resposta de um português que, no país dominado por um governo estrangeiro, procura formas crípticas para exprimir descontentamentos e anseios. É assim que um editor da obra, Afonso Lopes Vieira, vê na Corte na Aldeia não mais do que apelo, ainda que indireto ou velado, a sentimentos produzidos por uma disforia conjuntural. Possui este livro uma funda intenção nacionalista, a qual, nem por ser indireta ou velada, deixará de o fazer incluir com justiça na bibliografia da Restauração. É que ele nasceu da nostalgia da independência e nela se rebuçou. No mesmo sentido, reflete António José Saraiva. Um dos aspectos importantes da Corte na Aldeia consiste em dar uma expressão da resistência contra a absorção castelhana. Conjuntura histórica, sem dúvida, que, no entanto, talvez não esgote a significância secretista da Corte na Aldeia. Trata-se de um diálogo didático versando os variados assuntos que interessam ao perfeito gentilhomem e reveste uma tríplice feição,
política, cultural e literária, social e moral. A fuga de muitos fidalgos da corte de Lisboa em virtude da situação política ocasionava a reunião na província de grupos de nobres que, nesse exílio voluntário, não queriam abandonar as suas preocupações culturais. Assim se formou em Sintra uma tertúlia de 5 personagens de diferentes formações e opiniões para que o diálogo resultasse mais vivo e demonstrativo, constituindo a corte na aldeia um letrado, um fidalgo mancebo, um estudante, um velho não muito rico e, finalmente, o senhor da casa, Leonardo. Abordam e discutem assuntos de cortesia e convivência, em que é evidente o palacianismo do trato social seiscentista: literatura, poesia, língua, filosofia, moral, relações sociais, etiqueta, boas maneiras, como escrever cartas, incluindo até como que um guia de conversação quanto à escolha dos temas a versar em boa sociedade. Os 5 amigos que se reúnem em casa de Leonardo para espirituosamente passarem os longos serões de inverno representam várias classes e atitudes diversas perante os problemas focados, pelo que o diálogo resulta vivo e animado, embora sempre dentro dos limites de uma familiar e aristocrática convivialidade e cortesia. Quanto às novelas pastorais ou pastoris de Rodrigues Lobo, escritas em prosa, apresentam, e esse é porventura ao nível da expressão, um dos seus toques de originalidade, a interferência de extensos excursos em verso, cantigas ou monólogos dos personagens que, aparentemente, retardam a ação, mas que, no fundo, são textos cifrados em que a significação global se condensa e se cristaliza. Mas o que parece mais importante e que diz respeito à estrutura profunda da obra é a sua organização triádica. Não se trata de uma novela, mas de 3. Mas também não se trata de 3 novelas, mas de uma só, a sedução da tríade como representação do uno perfeito. Trítico, desdobrável, painel tripartido ou também dramatização em 3 atos. A primeira novela, o primeiro quadro do painel, intitula-se Primavera, a segunda, Pastor Peregrino, a terceira, Desenganado. A articulação lógica dos 3 painéis do trítico parece clara. A primeira, Primavera ou Revelação, a segunda, a Peregrinação ou Percurso para o Conhecimento. Quanto à terceira, Desenganado, o título exige, sem dúvida, uma reflexão semântica. Desenganado é, em linguagem corrente e atual, o desencantado, aquele que perdeu as ilusões, o desiludido. Contudo, uma vez mais, o jogo do segredo, da ambiguidade, desta vez polissémica, intervém. É que desenganado, isto é, aquele que já não vive enganado, é, em suma, aquele que se libertou do engano e da mentira e entrou finalmente na posse da verdade. Eis, portanto, segundo queremos, a descodificação global do trítico. Primavera, o primeiro painel, ou a assunção da mentira universal representada na beleza enganadora das flores e da sua efêmera transitoriedade. A peregrinação, o segundo painel, ou exploração do universo, esse transcendente correr mundo que faz parte dos arquétipos da aventura humana. Percurso difícil de iniciação que leva finalmente à posse definitiva e triunfante da verdade no desengano. Podemos falar ainda da Fênix renascida e possivelmente numa segunda parte continuaremos este capítulo que acho de bastante importância, mas eu vou avançar com a Fênix renascida e Postilhão de Apolo. 2 grandes cancioneiros dão corpo à poesia seiscentista, agrupando poetas, às vezes dificilmente agrupáveis. Trata-se da Fênix renascida, que data de 1716 a 1728, e do Postilhão de Apolo, de 1761,
onde figuram os mais representativos poetas do Barroco. Se em algumas das composições se pode encontrar o que equivocamente já foi possível designar como uma viciosa retórica, no empolamento e na afetação do estilo, a realidade é que o verdadeiro fundo de muitas outras enquadra uma nova angústia e uma nova maneira de estar no mundo, a busca desesperada de uma saída de que o labirinto e a espiral são imagens recorrentes. Ou, pelo contrário, a labareda contorcida ou os espelhos paralelos, refletindo a infinitude. O corpo humano, perdendo proporção, ganha intensidade. A natureza redimensiona-se. O tempo e o espaço tornam-se categorias vivenciais. Em simultâneo, o registro paródico constitui a outra vertente de estruturas de ressentimento, repulsa e revolta. Como sublinha Maria Lucília Pires, em Poetas do Período Barroco, edição Comunicação, publicada em Lisboa em 1985, páginas 39 a 40, o poeta barroco ri de tudo, de si próprio e dos outros, de defeitos físicos e morais, de costumes da sociedade, de carências materiais, ri de poetas e da própria poesia, de tópicos e textos literários. O discurso recalcitrante encontra-se com a paródia, a ironia aguda ou até com a sátira, ora violenta, ora grosseira. Os poetas desta época recorrem e reinventam ou selecionam e reinterpretam com matéria diferida o capital temático de que o Renascimento se apropriara. Assim, a angústia do tempo, que vivera e frutificara no lirismo desde os prenúncios do Renascimento, a recuperação da reflexão antiga assume com o Barroco uma dimensão mais ampla e mais profunda. Ressurge a reflexão sobre o fluir cíclico da natureza, o eterno retorno das coisas naturais, cuja manifestação mais evidente ou mais visível reside no ciclo solar das estações ou no ciclo lunar, já pressentida pelos poetas do Cancioneiro Geral e retomada a partir de Sá de Miranda, de Luís de Camões e de Diogo Bernardes no século anterior. Agora, porém, com mais ressentimento e mais angústia. O tempo recuperável para as coisas torna-se o grande dilapidador da vida dos homens. É esse sentido das mudanças, da fragilidade, da ilusão e do engano e a variedade ou inconstância como temas recorrentes que invadem a poesia de Frei Jerónimo Bahia, António Barbosa Bacelar, Soror Violante do Céu, Francisco de Vasconcelos, Baltazar Estaço e tantos outros. Estruturas binárias, este nasce, outro morre, vinculadas a um forte concretismo, marca do Barroco, Ribeiro, Rocinol, Leão, terminam na negativização absoluta. Nada. É o caso do soneto de António Barbosa Bacelar, por exemplo, que pode considerar-se paradigma de uma temática na qual convergem as grandes preocupações do homem seiscentista, a morte e a vida. Diz ele: este nasce, outro morre, acolá soa, um ribeiro que corre, aqui suave, um rocinol se queixa brando e grave, um leão com rugido o monta troa, aqui corre uma fera, acolá voa, com o grãozinho na boca ao ninho uma ave, um derruba o edifício, outro ergue a trave, um caça, outro pesca, outro enfuroa. Para terminar, ó mundo, ó sombra, ó zombaria, ó nada. Mas destacando-se, de certo modo, do ingênuo saudosismo autonomista de Rodrigues Lobo, duas personalidades se recortam contrastativamente no panorama literário do século XVII. O subtil azedume e a lucidez, ao mesmo tempo crítica e conformista, de Dom Francisco Manuel de Melo
e o arrojo arrebatado do jesuíta Padre António Vieira, envolvido no pragmatismo da luta política e social, tanto como no visionarismo que caudalosamente desemboca na utopia da história do futuro. Vou tentar acabar este capítulo, porque ainda terei de ler alguma coisa sobre Dom Francisco Manuel de Melo e vou depois falar do Padre António Vieira. Então vamos fazer um pequeno esforço para terminar esta 7ª aula completa. Dom Francisco Manuel de Melo na corte e na cela. O primeiro, Dom Francisco Manuel de Melo, era natural de Lisboa, 1608-1666. Fez os seus estudos primeiro no Colégio Jesuítico de Santo Antão e ingressou em seguida na carreira militar, participando na Guerra da Catalunha. Motivos políticos ou galantes mal esclarecidos fizeram com que conhecesse largas estadias na prisão, onde escreveu numerosas das suas obras. Durante a vigência da monarquia dual, era suspeito de simpatizante com a causa portuguesa. Após a restauração, foi suspeito de castelhanizante. Esteve também exilado no Brasil e conheceu, como prófugo ou diplomata, as principais cortes da Europa. Nesse plano, e curiosamente, a sua biografia mostra similaridades com a de Vieira. A sua atividade literária é diversificada, testemunhando uma versatilidade que o leva do lirismo ao teatro, auto do fidalgo aprendiz, à historiografia e à epistolografia, passando pelo género didático, diálogo e até como longínquo precursor do entusiasmo romântico pelas criações populares, etnográfico. A Carta de Guia de Casados participa do género epistolar por ter realmente a forma de uma carta, mas pela sua extensão assemelha-se mais a um tratado sobre a norma conjugal, pelo que se inclui no género didático. É dirigida a um seu amigo que casara havia pouco e ocupa-se dos problemas relativos à conduta familiar, à educação e atribuições da mulher, as quais para ele se circunscrevem dentro de limites estritamente domésticos. É um dos seus mais saborosos escritos, assumindo um tom ora grave, ora brejeiro, ora demonstrativo, ora axiomático, testemunho de um tempo em que a instabilidade e a aproximação de novos modelos e valores criam espaço para a ironia e a sátira como formas atenuadas de crítica. É essa crítica que constitui o fundo dos apólogos dialogais, diálogos imaginários entre objetos que representam classes ou tipos de sociedade, relógios falantes, escritório do avarento, visita das fontes, Hospital das Letras, relógios, o do Paço e o do Convento, moedas, fontes da cidade de Lisboa e autores são respectivamente os interlocutores principais. O autor critica nestes diálogos principalmente a duplicidade, a hipocrisia, a falta de consciência profissional, o valor do tempo, a frivolidade dos costumes e convenções sociais, a fugacidade dos sentimentos e a desonestidade. O Hospital das Letras é, porém, um texto doutrinário e de crítica literária. Estilisticamente, os apólogos constituem talvez a parte mais perfeita e interessante da sua obra. A parte e uma certa afetação caracterizam-se por uma notável espontaneidade, graça e uma palaciana ironia pitorescamente matizada, por vezes, de expressões familiares e populares. Apresentam um tom conceituoso formado por frases breves à maneira de axiomas ou ditados populares, forma de filosofia prática e empírica pela qual o autor manifestamente se interessou ao compilar a obra etnográfica Feira de Anexins. O pendor autobiografista manifesta-se sobretudo na sua obra lírica em 3 partes, 2 das quais em castelhano.
a reflexão filosófica, a meditação moral, a inquietação teológica partem ou remetem para passos da vida agitada por vicissitudes e percalços, de que, aliás, as cartas familiares, às vezes curtos bilhetes, alguns escritos do cárcere a amigos e parentes, são também testemunho, modelos de estilo requintado, da contenção verbal elegante e fácil. Um novo modelo historiográfico é proposto por Dom Francisco Manuel de Melo ao escrever as 5 epanáforas da vária história portuguesa, revestindo um caráter monográfico e tendo como objeto a história contemporânea e política na mesma linha da sua história de los movimentos e separación de Catalunha, escrita em castelhano. Uma das 5 epanáforas, porém, a epanáfora amorosa, pode considerar-se mais um esboço de novela melodramática ao narrar o descobrimento lendário da Ilha da Madeira pelo casal de amorosos fugitivos de Inglaterra, Roberto Machín e Ana d'Arfer, que casualmente aportaram à ilha paradisíaca. E aqui terminamos o texto sobre este escritor tão conhecido, Dom Francisco Manuel de Melo, e vou então entrar no texto sobre o Padre António Vieira e combate e utopia. A segunda grande figura emergente neste século em Portugal, o Padre António Vieira, insere-se na lógica de um incansável e combativo dinamismo. Nasceu em Lisboa e foi levado para o Brasil aos 6 anos de idade, onde fez a sua primeira educação. Voltando ao reino com pouco mais de 30 anos, já ordenado, trazia fama de orador, a qual não cessou de aumentar. Começou, pois, também a pregar em Portugal, fazendo da oratória a sua arma política, sobretudo na legitimação do rei natural Dom João IV de Bragança, após a violenta ruptura da monarquia dual sob Filipe de Castela. Depois da subida ao trono de Dom Afonso VI, porém, perdeu muito do apoio régio de que gozava e foi perseguido pelo Santo Ofício, chegando a estar encarcerado 2 anos. Aos 70 anos regressa ao Brasil, onde morre, avançado em anos. A sua obra inscreve-se em 3 tópicos: luta contra a escravatura, consolidação da recém-recuperada independência política, utopia universal corporizada no sonho do Quinto Império. Fortemente vinculada ao tempo ou aos tempos, a obra de António Vieira é talvez um dos mais significativos testemunhos dessa transição, certamente dramática, do espírito do Renascimento para o espírito barroco, enredado numa nova angústia e numa nova maneira de estar no mundo. Paradoxal e contraditória, a sua obra é um espaço de meditação que desde logo se metamorfoseia num discurso visionário e profético, sem que, todavia, perca de vista o recorte da realidade histórica e conjuntural. Tem como referentes, respectivamente, uma utopia, ou melhor, uma certa utopia, e a missão social que ela assumirá. Aí nos parece que se encontra o elo de articulação entre a visão profética, utópica e doutrinária da história do futuro e a grande missão social que encontra um discurso próprio em muitos dos seus sermões e cartas, nomeadamente no Sermão da Quaresma, pregado na cidade de São Luís do Maranhão em 1653, e na carta a Dom Afonso VI, a luta contra a escravatura praticada no Brasil, que não é para ele mais do que injusto cativeiro. Este é o contrato que o demónio faz convosco. Mais ainda, para Vieira, a escravatura é também forma de antropofagia, e esta a forma generalizada do relacionamento dos homens na sociedade. É o que afirma sob a forma de cruel alegoria no sermão de Santo António aos Peixes. Olhai, peixes, lá do mar para a terra,
vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Assim corrupta e insaciável, a sociedade só poderá, diz-nos Vieira, encontrar de novo os seus santos e os seus heróis se os arrancar à massa inculta, mas perfectível, daqueles que na inocência adâmica habitam os matos do Maranhão, cenário dos reinos utópicos do Novo Mundo. É esse o sentido de um dos seus mais belos lugares discursivos, ao descrever a arte, paciência e graça do estatuário, capaz de formar o homem e o santo a partir da rocha informe. Aí situa Vieira o lugar da sua utopia, razão imediata e concreta do longo conflito sustentado pelo Santo Ofício e despoletado por esse outro escrito, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, que julgamos dever ser considerado como um esboço ou anteprojeto da história do futuro, publicada pela primeira vez em 1718. Assim, o cenário da profecia de Daniel parece ser para o visionário português o continente americano, a partir do interior do Maranhão, onde durante mais de 15 anos elaborara e desenvolvera a sua ideia da história do futuro. Para ele, é esse povo, diretamente descendente de Adão, o genus angelicum, identificado com os índios, em estado de pureza e não de selvageria, preservados da corrupção, da paixão política e da ambição do ouro. Serão eles, pois, os depositários de um projeto universal, de sentido escatológico e a garantia de realização do reino do Espírito, o milenário Quinto Império, o Império de Cristo, sem termo nem limites, mais do que os do mesmo mundo e os do céu que os cobre, com as promessas, os aplausos e as vozes de todas as Escrituras. Vinculado ao pensamento milenarista de Joaquim de Flora, com raízes no pensamento messiânico hebraico, é fácil ver como Vieira se torna o arauto do sebastianismo que emerge como uma esperança e um anseio de certo modo imediatista, mas que em breve se tornará um dos mais produtivos e permanentes tópicos, incessantemente metamorfoseado e invadindo o pensamento político, sociológico e estético, como metáfora, enquadramento ou motivo de que no século XX Fernando Pessoa é um dos representantes. Assim, da angústia vivencial do lirismo até ao subtil criticismo, a um saudosismo nostálgico e ao arrebatamento da grande utopia do século XVII, o pensamento português, enredado em crises e visões, encontrará na disciplina e na razão uma certa e tranquilizadora pacificação. E por hoje termino aqui com António Vieira e o seu pensamento, digamos que filosófico e humanístico, e portanto na próxima live trataremos de os Árcades e os neoclássicos. E portanto é outra lição bastante completa e de, digamos, dinâmicas bastante diferenciadas, em que também haverá uma luta entre a cultura e a política e os seus sincretismos, e portanto Árcades e neoclássicos na próxima live, que será a 8ª lição. Exatamente, esta é a 7ª. Então até lá, e um resto de tarde muito feliz para todos, e ouçam a live desde o princípio, porque esta live tem muita matéria. E agradeço-vos terem prestado atenção e até à próxima então. Boa tarde.